Boa noite, meu amigo ouvinte do canal da Saudade, meus irmãos, meus colegas de trabalho, meus conhecidos, aonde quer que esteja um neste momento e em qualquer lugar deste planeta, o meu cordial boa noite. Eu tenho a imensa satisfação de dizer para você que eu fico feliz de saber que alguém está assistindo o canal da Saudade. Me acesse também no Instagram. As mensagens do canal da Saudade também estão lá no Instagram. E eu espero que você goste, meus irmãos. Vamos expandir a mensagem porque o tempo está próximo e Jesus não disse o dia que ele vem nem a hora, ele só disse para nós nos preparar. Mas eu não quero falar justamente disso aí não. Eu quero falar porque hoje em dia, quando você faz o bem para alguém, todo mundo lhe joga pedra. Nós estamos vivendo no mundo do egoísmo barato, da falta de conhecimento, e é por isso que eu estou aqui sempre trazendo uma mensagem para ver se o povo tenta aprender alguma coisa, para deixar de ficar ignorando as coisas, falando mal dos outros inutilmente, porque tem muita gente, meus irmãos, que o inimigo não deixa ele fazer o bem e ainda usa a boca dele para criticar os outros. Eu já falei do rapaz que eu atendi uma vez na porta da lotérica, já falei de outras coisas que a gente às vezes faz e recebe logo a paulada, né? Então aqui tá falando de quem tem Deus no coração. Muitas vezes a pessoa fala, eu amo a Deus, eu tenho fé. Mas a fé é no que está no bolso, não é em Cristo. A fé está no olho gordo, não é em Cristo. Então, quando você começa a criticar as pessoas porque dá um prato de boia, porque dá uma roupa usada, porque paga um café para um morador de rua, você, o que está fazendo essa obra, está fazendo o trabalho de Deus. E você que critica, sendo usado pelo inimigo para criticar quem faz o bem. E o próprio Jesus disse assim: olha, não pague o mal com o bem. Não pague o mal por mal, mas pague, faça o bem, combata o mal com o bem. E aqui então, eu já fiz a oração aqui silenciosa, e aqui diz assim: qual foi o caráter da obra de Cristo entre os homens? Qual foi o caráter da obra de Cristo entre os homens? Está lá em Atos capítulo 10, verso 38, e diz assim, prestem atenção, Atos capítulo 10, verso 38 em diante. E diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com os críticos, Deus estava protegendo aqueles que se ocupam mais com a vida dos outros do que fazer o bem? Não, meus irmãos. O inimigo usa os dele para criticar as pessoas, para falar mal de quem ajuda, para falar mal de quem quer fazer o bem. Mas Deus não usa para isso. Deus usa a pessoa para fazerem o bem. E por isso Deus ungiu a Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por onde, meus irmãos? Andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por que que ele fez isso? Porque ele era ungido de Deus para o bem.
ungido de Deus para o bem. Então, daí você tira mais ou menos alguma ideia, algum proveito desse estudo bíblico, para ver se melhora um pouco suas ideias, seus pensamentos. Se nós deixamos de ser miseráveis na hora de que vê alguém passando fome, porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos miseráveis. Nós estamos vendo os outros na pior e estamos escondendo o que temos, porque nós podemos até ter alguma coisa, mas o nosso espírito é de miséria, espírito mesquinho. E essas pessoas são os que criticam aqueles que procuram fazer o bem. Veja em que lugar, em qual é a posição que você está em tudo isso. Que farão os seus verdadeiros seguidores, os verdadeiros seguidores de Cristo? O que é que eles fazem? 1 João 2, verso 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo, meu irmão, tem que andar como ele andou. Como foi que ele andou? Fazendo o bem. Andou fazendo o bem. A preocupação de Jesus Cristo, a preocupação de Deus em ungir o seu próprio Filho, foi para que ele cuidasse dos pobres, dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. Foi para isso. E ao servir os necessitados, quem realmente servimos? Você vai servir alguém necessitado? E você acha que você está dando um prato de comida para aquele morador de rua? Você está dando um prato de comida, quem sabe, para uma pessoa que não é morador de rua, mas está em situação crítica, passando fome. Aí você fala, não, eu dei pro fulano. Tem gente que bate no peito e ronca, eu dei. Entendeu? Porque ali a ignorância fala mais alto. A falta de amor no coração fala mais alto. Mas quando você dá ao necessitado, a quem realmente você está servindo? São Mateus 25:40 diz assim. Jesus disse assim: quando o fizermos a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Quando você der, quando você fizer alguma coisa boa para aquele que está necessitado, Jesus diz assim: foi a mim que você fez. Foi a mim que você fez. Você já imaginou? Você está dando um prato de comida para um morador de rua e Jesus está dizendo: isso aqui você não está fazendo para ele, você está fazendo para mim. Preste bem atenção, que diz a palavra de Deus. Mateus 25:40. Agora nós vamos para Mateus 26:11. Até quando haverá pobre no mundo? A palavra de Deus responde: sempre tendes convosco os pobres. Nunca vai acabar a pobreza no mundo, meus irmãos. Sempre vai ter pobre no mundo. Sempre. E por que que vai ter? Você sabe por que é que as pessoas estão morando nas ruas passando fome? Para testar cada um daqueles que tem. É com esses doentes, com essas pessoas que estão pela rua, que Jesus está testando o teu coração. Tem um teste de energia que eu trabalho com ele. Quando eu chego numa tomada que não quer acender, eu coloco o teste e eu vejo se tem energia ou não. Nós somos aquele teste. Jesus coloca na nossa frente alguém que está passando fome
para ele ver o tamanho da nossa fé, da nossa confiança, do amor que nós temos pelo próximo. É um teste. Cada um morador de rua, cada uma pessoa que está passando necessidade, Jesus colocou na minha frente e na sua como um teste para ver como é que está o amor no seu coração. Como é que está o amor no meu coração? De que tamanho é a minha fé, a minha confiança em Deus? E nós muitas vezes estamos sendo testados e nem temos ideia que aquilo é um teste que Deus colocou na tua frente para que ele, através daquele faminto, possa saber o tamanho da tua fé e do amor que você tem no coração. Então, qual é a relação de todos para com Deus? Qual é a relação de todos para com Deus? O rico e o pobre se encontram e a todos os fez o Senhor. Você entendeu? Provérbios 22, verso 3. Provérbios 22, verso 2 e 3. Existe o rico e existe o pobre. Mas quem foi que fez tudo isso? Tanto o rico como o pobre. Quem fez foi Deus, meu irmão. O rico, ele colocou no mundo e colocou o pobre. O pobre é o teste para saber como é que está o coração do rico. Como é que está o amor do rico pelo ser humano. Mas ele também deixou uma carta dizendo, olha, ajuda os pobres, necessitados, os órfãos, a viúva. Aí o camarada olha, tá de barriga cheia, vê o outro com fome e diz, eu não vou dar comida para ele, porque senão amanhã no mesmo horário ele bate na minha porta. E a palavra de Deus diz, todas as vezes que você der a um desses meus pequeninos, foi a mim que você deu. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo como é a ciência da coisa? Qual é o relacionamento entre o rico e o pobre, entre a fome e aquele que abre o coração? Pois é assim que funciona no mundo de hoje. O que é uma prova de verdadeiro arrependimento? Daniel 4, verso 27 diz o seguinte: desfaze os teus pecados, desfaze o teu pecado pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Pede perdão dos teus pecados, te aproxima de Deus. Pede para Deus perdoar os teus pecados e as injustiças que você praticou, as iniquidades. E o próprio Deus te perdoando, te livrando de toda essa carga do pecado, Ele vai te usar para que você tenha misericórdia para com todos os pobres. Deus usa a gente. Uma vez, meus irmãos, eu morava em Belém do Pará porque lá é a minha terra natal. Quando eu brinco com as pessoas por aqui, o camarada fala, seu Francisco, o senhor é da onde? Eu falo, nasci na Califórnia brasileira. Eles acham graça. Mas Belém é um lugar bonito. Inclusive, eu quero até falar para quem me ouve que quando for entrar de férias, quiser passear, conhecer uma cidade maravilhosa, comer pato no tucupi, comer todo tipo de suco, todo tipo de polpa de fruta, vá a Belém. Vai a Belém passear de barco,
para você ver a Baía do Guajará e você entender tudo que Deus faz de maravilhoso na face da terra. Belém é uma cidade feita, posso dizer que pelas mãos de Deus. E você sabia que a palavra Belém significa fartura de pão? Lá tem fartura, meus irmãos. Belém é farta e é uma cidade de muitos cristãos, de muitos pregadores do Evangelho. Foi em Belém que eu me batizei no dia 3 de agosto de 85, na Igreja Adventista do bairro da Guanabara, ali na Bons Amigos. Era uma igrejinha de madeira ainda, e eu me batizei ali, minha esposa se batizou ali, e desde lá, meus irmãos, eu venho sempre procurando dar um estudo bíblico e ensinar a palavra de Deus para alguém. E eu continuo. Então, é por isso que eu estou sempre trazendo uma mensagem no canal da Saudade, para dizer para você que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entenderam? O que é indício de conhecer uma pessoa de Deus? Como é que você pode conhecer uma pessoa que serve a Deus? Diz aqui a palavra de Deus em Jeremias 22:16: julgou a causa do aflito e do necessitado, e então lhe sucedeu bem. E bem-aventurada, porventura não é isto? Conhecer-me, diz o Senhor. Então, fazer o bem, procurar estar sempre em paz com todo mundo, falar da palavra de Deus e demonstrar que é realmente cristão. É isso que Deus quer. Não é importante saber que você me conhece? E foi lá em Belém que eu me batizei. Lá em Belém, graças a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu tenho muitos filhos na fé. Muitos. Porque eu dei muito estudo bíblico ali, nós fazia reuniões, fazia palestras, fundação de igreja, e ali eu tenho muitos irmãos maravilhosos. Tem ali o irmão Riba, tem irmão Antônio Baiana, tem irmão Lucas, e tem tanto irmão que, se eu for falar no nome, tem outros irmãos que o Papai do Céu já guardou para o dia da ressurreição. Mas eu tenho o privilégio de dizer para vocês, meus amigos, irmãos e ouvintes do canal da Saudade, se hoje eu sou o que sou na pregação do Evangelho, se eu sou esse velhinho aqui que se interessa pela sua salvação, é porque Deus também teve misericórdia de mim e tem. E me deu uma esposa que foi primeiro de que eu para a igreja e depois ficou pedindo oração dos irmãos para que eu fosse. Meus irmãos, a minha esposa não existe mais na face dessa terra. Mas eu vou continuar na pregação do Evangelho, incentivando você a aceitar Cristo como seu eterno Salvador. Não critique quem ajuda o necessitado, procure ajudar também. Às vezes você está criticando alguém que está ajudando o necessitado e você está pior do que ele. Às vezes você está em adultério, às vezes você usa droga, às vezes você rouba, às vezes você já matou alguém e está encoberto. E você olha para quem está ajudando o necessitado e critica. E a carga que está na sua costa não é fácil.
A palavra de Deus diz: tira a trave que está no teu olho, hipócrita, e depois volta para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Pois quando você está criticando alguém que ajudou alguém, você é um hipócrita. É um hipócrita. E para que você deixe de ser um hipócrita, disfarçado, busque Deus na sua vida. Aprenda as coisas de Deus e ajude alguém a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém, meus irmãos. Eu sou o menor dos menores. Mas quando Cristo vier, eu quero ser grande, junto com muitos irmãos na Canaã Celestial. Quero ser grande, não que eu queira me exaltar, mas eu quero ser grande na maneira de ver tanta gente na eternidade que aceitaram a mensagem, que ouviram as mensagens do irmão Francisco, que receberam estudo bíblico do irmão Francisco em Belém do Pará e outros lugares. É isso que eu quero que você entenda. E que classe devem ser objeto da obra da beneficência cristã? O que é que deve ser um objeto da obra da beneficência cristã, meus irmãos? A palavra de Deus responde em Tiago 1:27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. Socorrer os necessitados, meus irmãos. Às vezes tem uma mãe com 2, 3, 4, 5 filhos passando necessidade. Às vezes do lado da casa da gente a gente faz que não viu. A gente vê alguém no tambor do lixo procurando o que comer, a gente está com dinheiro no bolso e não paga um café com pão. E a palavra de Deus diz que a religião sem essas coisas não vale. A religião tem que estar entranhada com amor, com carinho, com dedicação. Aí é cristianismo. Então, meus irmãos, eu queria falar para vocês que esse é o primeiro estudo sobre beneficência cristã. Como nós devemos fazer pelos que menos têm. Então, por hoje, era esse vídeo que eu queria passar para vocês, esse estudo. Peço que você toque no sininho, que você dê um like, que você se inscreva no canal da Saudade, compartilhe. E com isso eu fico feliz e o Papai do Céu também. Meus irmãos, uma boa noite, um abraço. Não me deixem só. Assista o canal da Saudade, entrem também no meu Instagram, porque as mensagens também estão lá. Muito obrigado por assistir esse canal e até o próximo vídeo, meus irmãos. E eu vou ficando por aqui, eu e a saudade. Boa noite.